Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Pode se assentar. Abram a Bíblia de vocês no livro de 1 Pedro, no capítulo 1. A gente vai ler a partir do versículo 14. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tenheis anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Os capítulos 16 e 17, novamente, diz assim, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Bom, a gente pode observar aqui que a vontade de Deus sobre a nossa vida é que nós sejamos como o Filho dele. Que nós sejamos para Deus filhos, como o Filho dele foi, Jesus Cristo, santos. Em Mateus 11, 29, Jesus diz que ele é manso e humilde de coração. E quando ele diz isso, às vezes pode parecer para nós que ele falou isso por soberba ou uma falsa modéstia, mas não, quando ele diz que ele é santo, que ele é manso e humilde de coração, ele prova isso, porque ele era Deus, e ele não se apegou ao ser Deus, e mesmo assim ele veio à terra como homem, e como homem na terra ele se humilhou até a morte de cruz para nos salvar. Aí quando ele fala isso, que ele é manso e humilde de coração, ele ainda fala que a gente deve aprender com ele a ser manso e humilde de coração. E uma coisa que eu estava pensando é, será que a gente tem aprendido com Cristo a ser manso e humilde de coração? Porque a gente tem sido realmente humilde a ponto de se entregar a Deus como servos, como o que Ele quer que a gente seja, servo dEle. Muitas vezes a gente trata Jesus como se Ele fosse o nosso servo e nós o Senhor dEle, ao invés de ser o contrário, a gente está invertendo os valores. A gente senta, ora e começa, eu determino que a minha bênção vai vir, e eu preciso disso, e a minha bênção vai vir, eu determino o Senhor tem que me ouvir. E a gente não está preocupado em ouvir o que o Senhor quer que a gente faça por Ele, que na verdade é por nós. E eu vejo que isso acontece porque está faltando em nossa vida temor a Deus. Em Salmos 111, no versículo 10, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o que aprendemos com esse versículo. E em Provérbios 8, versículo 13, diz que o temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu odeio. O temor do Senhor também é odiar ao mal.
E às vezes é por causa da falta do temor do Senhor que a gente tem ouvido, a gente tem pregado e muitas vezes vivido uma falsa mensagem sobre a graça, que diz que a graça, essa mensagem reduz a graça a algo que está sobre o nosso controle. Algo que eu posso viver como eu quero, eu posso fazer tudo o que eu quiser, porque eu estou debaixo da graça e, por causa disso, eu posso continuar sentindo a presença de Deus da mesma maneira como se eu vivesse uma vida santa que Deus quer que eu viva. É como se a graça de Deus acobertasse todos os nossos pecados do passado e para todo sempre, então por isso eu posso continuar pecando, por isso eu posso fazer do meu corpo o que eu quiser, eu posso me vestir como eu quiser, eu posso usar as coisas que eu quiser, eu posso ter o estilo que eu quiser, afinal é tudo estilo, a graça do Senhor, ela não está preocupada com o meu exterior, com o meu corpo, não, ela está preocupada com o meu interior, né, com a minha vida espiritual, e se a minha vida espiritual estiver bem, estiver nos caminhos que o Senhor quer, se eu estiver lá no meu quarto orando, lendo a Bíblia uma vez ou outra, indo à igreja, então está tudo certo, o meu corpo não tem que preocupar com isso, eu posso fazer dele o que eu quiser. Aí eu me pergunto, será que quem vive desse jeito, será que a vida dessa pessoa realmente, a vida espiritual dessa pessoa realmente está sendo santa como deve ser? Porque uma coisa que eu entendo, principalmente em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, é que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo, não fala só o seu interior, é tudo, toda a sua vida, tudo se fez novo. E eu vejo que quando a gente se veste, se porta como os ímpios, a gente está sendo como os ímpios. Porque se nós somos cristãos, a Bíblia fala que nós somos povo separado do Senhor. A gente deve agir como um povo do Senhor, a gente deve ser como filho e não agir como os ímpios. Se a gente se veste como os ímpios, se a gente fala como os ímpios, é como se a gente estivesse assentando na roda dos escarnecedores e vivendo como ímpio. Então, nem frio nem morno, né? Então, é uma mentira isso sobre a graça. Porque a graça, na verdade, ela não está aqui para acobertar o nosso pecado, o que a gente viveu, o que a gente vai viver. Não, a graça é um convite para que a gente entre na presença do Senhor. E mais que isso, ela é um convite para que a gente viva uma vida santa ao Senhor. A graça traz para as nossas vidas o temor ao Senhor. E esse temor, por sua vez, traz para nós uma completa e constante mudança de vida. Porque o temor do Senhor é o princípio, a sabedoria e também é odiar o mal. Então, quando a gente tem temor ao Senhor, a nossa sabedoria cresce no Senhor e a gente passa a odiar aquilo que é mal, a gente passa a odiar aquilo que é do ímpio. A graça e o temor do Senhor nos capacita a cumprir a vontade de Deus, sermos filhos à imagem e semelhança do seu Filho Jesus Cristo. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Essa é a mensagem que eu queria deixar hoje para os irmãos, amém?